Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Psi. Hoje vamos estar falando sobre estresse crônico. Temos uma ilustre presença aqui. O primeiro homem, gente. Até agora, essa vez eu tava fazendo as contas, ele só tinha vindo as meninas. Não por uma escolha, né, premeditada ali, mas hoje a gente vai estar recebendo o nosso querido psiquiatra, Thiago. Thiago Zimmermann Dias, é isso? Isso. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade e também de saber, né, que eu sou o primeiro homem. Me sinto honrado, na verdade, por isso. Muito obrigado. Não é um podcast só para as meninas, sim, é para os meninos também. Na verdade, o nosso objetivo... Sempre falo pro pessoal que é nós trazermos mais sobre saúde mental, sim, a gente deixar as informações com mais clareza que a gente precisa, né? Nós que somos aí da área da saúde mental. Então, cada mês, o pessoal já está acostumado aqui, cada mês a gente está trazendo um assunto. Então, hoje vamos falar sobre o estresse. E assim, talvez você não saiba aí de casa, mas o estresse, ele causa um grande estrago, né, Thiago? Um grande estrago e, na minha opinião, eu gosto de estudar o estresse crônico porque é um autor, que é um autor holandês que mora nos Estados Unidos. Fez pós-doctor lá, enfim, ficou lá e pesquisando sobre isso. E aí, uma vez eu fui atrás disso, desse assunto, do estresse, porque eu falei, cara, se a maioria das doenças, assim, vamos pegar ansiedade e depressão, né? Ocorre devido a estresse crônico ao longo da vida, associado a fatores genéticos e essa questão ambiental do estresse. Então eu pensei, então o estresse é a raiz do negócio, né? Então o estresse é que causa todo esse pepino aí, que desencadeia essa doença. Aí eu comecei a ir atrás e estudar o estresse crônico, que envolve muita coisa. Se a gente for falar de estresse crônico aqui, envolve muita coisa e coisas polêmicas e coisas... assim, que eu esbarro muito no meu consultório, coisas do dia a dia, e que às vezes é até difícil a gente conversar com o paciente sobre isso, porque é difícil o paciente reviver o estresse, reviver o que causou, né? Reviver esse estresse aí que tá acontecendo, ou o que aconteceu lá atrás, que é isso que geralmente acontece. Enfim, então vamos falar sobre esse assunto aí. Até quando a gente estava conversando nos bastidores, né, gente, né, o que nós íamos colocar e o que nós íamos falar, o Thiago falou assim, nossa, se for pra gente falar ali do estresse de todos os causadores e do que pode ocorrer, a gente vai ficar 2 dias aqui falando. Vamos tentar enxugar aqui. Enxugar um pouquinho. Thiago, mas então, antes do Thiago aí se apresentar... gente, eu quero pedir pra você curtir. Por favor, curta aí. Já se inscreva no nosso canal, que é muito importante. A gente faz com muito carinho. E é importante, né, que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva também pra você não perder nenhum programa. Então vamos lá. Thiago, você quer se apresentar, contar um pouquinho da tua história? Vamos. O Thiago não é de São Bento, gente. Pois vamos. Vamos lá. Acho que ninguém sabe disso, né? As pessoas sempre me perguntam, na verdade, como que você veio parar em São Bento e enfim, vamos falar sobre isso brevemente. Meus avós são da região daqui, de Gaspar, de Brusque. Isso há muito tempo, foram para Mato Grosso para comprar terra. Lembra aquela época que o pessoal saía daqui e ia para lá comprar fazenda, não sei o que e tal? Porque o preço de lá era bem mais barato do que o preço daqui, naquela época, né? E aí, enfim, meus avós foram para lá. Minha mãe conheceu meu pai lá em Mato Grosso. Eu nasci em Mato Grosso, porém eu sempre tive esse contato com o Sul, esse contato com Santa Catarina. Tanto é que eu tenho tios, tias, primos, enfim, tudo aqui. E a minha ideia, antes de fazer medicina, eu fiz uma outra faculdade. Eu não sabia o que queria da vida, eu terminei muito cedo o ensino médio, tinha 16 anos. E aí eu acabei fazendo bioquímica antes. Acho que isso me ajudou bastante a me levar para a psiquiatria, né? Porque a gente vê essa questão bioquímica, neuroquímica, enfim. E aí eu fiz medicina, e aí eu falei, terminando a residência, a faculdade de medicina, eu quero fazer a residência em Santa Catarina. E eu quero voltar para lá. E os meus pais já tinham essa ideia, depois que minha mãe se aposentasse e tal, tinha um apartamento em Balneário Camboriú, e aí vieram para cá.
E daí eu vim também e tô aqui, na verdade, eu vim pra cá em 2016. Foi a primeira vez que eu vim. E aí que eu tinha passado numa residência de ortopedia que eu odiei. E aí eu fiquei aqui estudando para psiquiatria, que é uma coisa que eu sempre gostei e queria. Sempre gostei de neurociência, então... Mas então, a faculdade inteira. Mas, não sei, eu tinha um certo receio em ficar só na clínica, só no consultório. E aí eu fui para ortopedia. Foi um aprendizado, né? Não fiquei nem um mês lá. Mas, assim, foi um aprendizado e até uma questão, assim, de... Não, Thiago, não é este caminho que você deve seguir. Vai seguir o caminho que você realmente gosta, né? Vai fazer algo que você realmente goste, que você sinta paixão. E eu sempre fui apaixonado em ser médico. E depois da residência de psiquiatria, mais apaixonado ainda em ser psiquiatra. Então, eu fiquei aqui, vim para cá em 2016 por questões de ficar no PA, enfim, e estudando para residência em psiquiatria, que é uma das residências mais concorridas aí, né, para a gente conseguir passar, para a gente conseguir entrar. Pois sempre ficou entre... Sempre não, né? Nos últimos anos aí, entre as 3, 5, hoje é a mais difícil de se passar. E aí eu consegui aí, graças a Deus, eu estudei um ano inteiro igual um louco aqui em São Bento, em 2016, e passei lá na UFSC, que é junto com o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. E aí eu fiz a residência lá, terminei a residência, passei no concurso, adivinha onde? Aqui em São Bento. Apareceu a oportunidade, prestei o concurso, passei em primeiro, então eu tinha que, antes de terminar a residência, eu já tinha passado, era primeiro, e o primeiro lugar eu passei, e o meu medo era que já me chamassem, mas eu não tinha terminado a residência. E, enfim, deu certo, eu consegui terminar, quando eu terminei já me chamaram e eu já vim pra cá. E aí foi assim que eu vim parar aqui em São Bento, mas, enfim... Passaram-se aí 4 anos, muita água correu, muita coisa aconteceu. Já não estou mais nesse concurso, já quase saí da cidade, mas não saí. Estou aqui, vou fixar, na verdade, fixei raízes aqui já. E estou muito feliz, gosto bastante da cidade. Gostou? Eu ia dizer, você gostou? Se acostumou já em São Bento? Me acostumei, eu tenho um jeito diferente, né? Por ser eu acho que por ser de Mato Grosso, não sei, as pessoas são diferentes aqui, né? Então eu tenho um jeito um pouco mais, talvez, não sei, meu jeito mais espontâneo, um jeito mais de fazer brincadeiras, e isso me deixou um pouco quase que restrito aqui no início, eu fiquei meio assustado. Será? Todo mundo que vem de fora, eu tinha uma cliente que ela era de fora também, de fora, né, de São Paulo, mas assim, dava ela contava que parecia todo mundo mais aberto, muito mais, e aqui a gente não sente, porque assim, vivi a minha vida inteira aqui, sim, mas que o povo aqui é mais fechado, então exatamente, né? Exatamente. E aí eu fiquei, caramba, o que eu faço, né? Porque os médicos que eu conhecia mas é o jeito da pessoa. Não significa pessoa chata, não. Sim, é o jeito da pessoa. E mesmo com paciente, eu sou igual você me encontra na rua lá. Se você for no meu consultório, eu vou estar conversando igual meus pacientes podem até falar isso. Que bom. E aí eu cheguei e falei, cara, será que eu mudo o meu jeito? Será que eu tento adaptar? E eu tinha muito medo de dar errado. Eu tinha medo de não... uma cidade diferente, tudo a cultura, né? E tudo bem diferente. Aí eu falei, quer saber? Não vou mudar, não. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Vou ser eu mesmo, porque se eu perder a minha essência, se eu perder o que eu sou... Não vai fazer sentido, né, na minha vida. Não vai fazer bem para a saúde mental. Não vai fazer bem para a saúde mental. E eu acho que eu não vou conseguir dar e fornecer aí o que eu posso fornecer, né, ajudar as pessoas. Né? E, Thiago, e esse teu jeito, assim, claro, eu não conheci o Thiago pessoalmente, só nas redes sociais, mas esse jeito, porque assim, a gente sabe que tem todo um tabu, né, para psicologia, quem dirá para psiquiatria, ainda. Você não acha que o teu jeito, talvez, de essa conversa, até uma das perguntas que eu te fiz, né? Como é que tu trabalha? Porque eu sempre bato na tecla assim, profissional da saúde tem que trabalhar de forma integrada, né? Tem que ser. E esse teu jeito, eu acredito que ajude mais, né? Eu acho que sim. Deu certo, pelo menos. Porque eu acho que tira até... né, médico, aquela coisa... Já mudou bastante coisa, mas não sei como é que você enxerga isso.
Quando a gente fala da saúde mental, e aí a gente tá falando das dores, daquilo que tá mais, eu brinco, né, jorrando sangue, aquele negócio que dói. E quando a gente encontra um ambiente, assim, que é mais acolhedor, com certeza faz mais diferença, né? Quando tem esse acolhimento de não só, né, aquela coisa mais mecânica, Sim. Né? Mas como a gente tá... Acabei de terminar a residência, cheguei numa cidade nova, dá um certo receio, né? Então, Sim, foi com certeza. mais uma decisão aí que eu tive que tomar. Então, tomei e deu certo. Eu acho que as pessoas gostam. A gente acaba até fazendo pacientes mais antigos, igual que eu atendo já há 4 anos, né? Acaba se tornando mais amigo do que paciente. Às vezes, já aconteceram algumas vezes de eu chegar e chamar o fulano. Ô, fulano, vem aí pra consulta e tal. Aí chegou, aí eu anotando lá, e aí, como é que tá? Não, tô bem. Tá tudo certo. Mas tem remédio? Tenho remédio sim. Mas o que aconteceu então, cara? Não, vim aqui pra gente conversar, bater papo aqui. Aí eu falei, pô, é só me ligar, né? Não precisa vir aqui e pagar a consulta, é só entrar em contato comigo que a gente bate papo. Então foi bom essas escolhas que eu fiz aí durante a minha vida profissional, né? Acho que me ajudou bastante. Bacana. Tá. Thiago, e hoje, assim, tá fazendo bastante coisa, né? Eu li ali, você me mandou, eu pensei, meu Deus, mas que horas que ele dorme? Né? Como é que tá a tua rotina hoje? Onde que as pessoas te encontram? Como é que... porque você é responsável por outras coisas também. Se você quiser me falar um pouquinho sobre isso também. Então, a rotina... Hoje eu consegui tirar algumas coisas, né? Mas assim, eu sempre gostei de ter projetos, eu sempre gostei de fazer algo diferente, eu sempre gostei de expandir um pouco mais, de ter ideias diferentes. Então, eu já tentei, desde colocar uma emergência... Porque vamos pensar assim já... bati no microfone aqui. Não tem problema. Não, né? Vamos pensar assim... Santa Catarina, já entrando um pouquinho no assunto de saúde mental. Santa Catarina é um dos estados no Brasil onde as pessoas mais tentam e cometem suicídio. E a região nossa aqui do Planalto Norte inteira é uma das regiões... É uma não, né? É a primeira ou segunda região de Santa Catarina que mais tem tentativas e suicídio. Então, a gente está no pico do negócio, entende? E então, quando eu vi isso, aí eu fui atrás, eu vi um artigo de uma menina lá da UFSC também, que trouxe esses dados, e eu tentei colocar, até funcionou por um período, ou tipo uma emergência, sabe? De pacientes psiquiátricos no hospital, paciente que tinha algum transtorno mental, tentativa de suicídio, enfim, no hospital daqui, no Sagrada. Mas deu certo por um tempo e depois não deu certo, então a gente acaba esbarrando em algumas coisas, né? Desde uma infinidade de coisas. Então, esse era um projeto que eu tinha, meu consultório, eu sou médico perito também, o meu Instagram acabou, graças a Deus, deu certo, cresceu bastante. Então, é uma coisa também que as pessoas acham que é postar alguma coisa. Não, é um outro trabalho, isso, né? O Instagram é isso. A gente precisa... eu acho que a gente estava falando aqui em off, gente, que é bom que tenha o Instagram, né? As redes sociais em si, porque acabam divulgando assuntos que são tão importantes, mas a gente que tá atrás ali, eu tô aí, né, tô bem longe dos seus seguidores, né, você tá, mas é um trabalho que, assim, é todo dia, tem que encarar como outro trabalho, e dá, assim, leva muito tempo, né, muito tempo. Nessas 24 horas, Jesus, muita coisa. Muito tempo, porque eu gosto de editar, eu que gravo, eu gosto de editar, eu vou atrás do conteúdo, E, tipo, eu tenho orientação de uma equipe, de uma agência de marketing, que me ajuda lá com, tal conteúdo é relevante, não sei mais o que e tal. Mas eu gosto de fazer, entende? E sou eu que faço. Às vezes eu vou dormir, sei lá, 1h da manhã, meia-noite, ou até mais tarde, por conta desse monte de coisa que eu tenho aí, mas... geralmente eu deixo as manhãs para eu fazer coisas da minha vida, assim, tipo... Eu treino jiu-jitsu há mais de 15 anos, então é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de academia, aí eu vou resolver outras coisas, estudar. Eu tento estudar quase todos os dias. Aí eu tento deixar as manhãs, ou uma parte dela, para fazer esse tipo de coisa. Resolver coisas da casa e tal, igual eu estava te falando antes.
coisas pessoais, né? E depois, só Deus sabe a hora que eu vou terminar as coisas. Ok. Assim, pra gente, assim... Acho que uma das perguntas que mais fizeram aqui, Thiago, a diferença do estresse normal, como a gente... Se dá pra usar a palavra normal, talvez, mas e a do estresse crônico? Então, vamos lá. O estresse faz parte da nossa vida. A gente só está aqui como espécie por conta do estresse, certo? Se a gente não tiver estresse, ou até ansiedade, não a patológica, a ansiedade normal, a gente não iria sobreviver, a gente não iria estudar para prova, a gente não ia estar nem aí para nada. Então, o estresse acaba nos empurrando a alguma coisa. O estresse bom, o estresse normal, né? Serve como um motor lá, sei lá, uma Faz combustão. Parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Nível, um nível, digamos, né? Um nível da normalidade. Um nível, exatamente. Um nível. Né? Se a gente pegar a curva de Gauss lá, onde mostra pra gente o que é normal e o que não é normal, existe o estresse normal, assim como existe a ansiedade normal. Vamos deixar o normal, né? O normal, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, É que tem a subjetividade de cada um, né? Isso. Mas o nível de estresse que a gente consegue suportar. Vamos falar mais ou menos assim. Então, isso nos empurra, isso nos move, isso deixa... Quando a gente era... lá no início da espécie humana, lá no início do Homo sapiens, ou até antes, né, o Neandertal, depois o Homo sapiens, tal. Isso nos moveu, entendeu? A gente tinha... É uma coisa instintiva. A gente sabia que este local aqui é perigoso, esse local aqui não é. Então, o estresse nos movia para isso. Então, a gente sobreviveu a partir disso. Aí tiveram várias outras coisas ao longo da evolução humana, né, em si, né? Se a gente for pegar grandes navegações, por que as pessoas lá, a gente vai ficar aqui para sempre e tal, vamos atrás de alguma coisa. O que moveu isso? O estresse ou algo de não estar contente com aquilo, vamos desbravar. Revolução Industrial, a mesma coisa, vamos achar outras coisas. A Grande Depressão, depois de 29, a quebra da Bolsa de Valores. Já nesse ponto da Grande Depressão, aí ocorreu um estresse geral, né, nas pessoas. Tanto é que muitas pessoas cometeram suicídio e tudo, aquela coisa toda. E o estresse, esse é o estresse que nos move. O estresse do dia a dia, estresse no meu consultório, estresse no seu consultório, estresse na sua casa, na minha casa, estresse que a gente vai ter, mas é suportável, certo? O estresse crônico é quando isso, vou citar aqui, fazer uma analogia ao burnout, que agora no CID-11, a partir do início desse ano, acabou se tornando uma doença. Então, burnout é um estresse crônico relacionado à sua atividade laboral, certo? Então, você tá lá na sua atividade, no seu emprego lá e tudo, e de repente começa a acontecer muita coisa lá que te estressa. Sei lá, metas, brigas com alguém, ou não tem como a gente saber realmente o que aconteceu. Não tem como a gente mensurar a dor de cada um. Isso mesmo. Então, cada um... O importante é não mensurar a dor, mas o importante é a intensidade que essa dor causa e o tempo que essa dor causa. E isso vai gerando estresse crônico, e aí que gera as doenças em si, né? Se a pessoa tiver... Imagina a pessoa tá passando, vamos citar o burnout ou um estresse crônico em casa, vamos supor assim. A gente pega lá em casa, tá passando por estresse crônico e vai passando o tempo e essa pessoa tem um fator genético. Então, o fator ambiental que o estresse crônico vai causando, mais a questão genética, desencadeia um transtorno mental. Eu gosto de dizer para os meus clientes assim, que é como se o estresse crônico, principalmente do trabalho que pega bastante, ou da maternidade também, que é um negócio que dá uns 360 na vida né, das mães, a paternidade em si também.
Mas é como se a gente estivesse tomando uma dose ali de veneno todo dia, né? Isso. Então, assim, na primeira semana, no primeiro mês, talvez... claro, é muito subjetivo, mas aquilo, se não for resolvido, se não for tratado de uma forma diferente ou mudado... Porque o que não dá é pra gente continuar com aquilo que tá te fazendo mal. Em algum momento, o teu corpo vai bater na porta. E aí que tá uma coisa... O nosso cérebro nos protege para isso, porque a gente tem a gente fica confortável em situações ruins. O nosso cérebro é uma parte boa e uma parte ruim, de ser extremamente adaptável. Se adapta muito por conta da neuroplasticidade, a gente consegue se adaptar muito às coisas. Então, se a gente se adaptar a algo ruim, a gente vai achar esse ruim normal. E esse ruim não é normal. Esse ruim está nos trazendo sofrimento. Então, a gente sabe que este sofrimento em si está causando um dano mesmo, um dano neuroquímico, um dano neurobiológico no nosso cérebro. Está mudando o correto da fisiologia, falar filosofia, enfim, da fisiologia do nosso cérebro, da neuroquímica, da neurobiologia. Está mudando de uma forma o nosso cérebro e aquilo vai causar um sofrimento na gente. A gente... Dados, né? Que eu gosto de citar dados reais, até pra gente poder comprovar o que a gente tá falando. Sim. Eu li um artigo esses dias falou sobre maternidade, que no Brasil isso, tá? Cerca de, eu acho que, não sei se 68% ou 70% das mães, mais ou menos, tem 1 hora por dia pra ela mesma. Às vezes acho que não chega uma... Bom, quando dorme... Quando dorme, quando vai no banheiro... Nem banheiro não vai. Banheiro não existe. Olha, o meu marido trabalha com escalas diferentes. E por muitas vezes eu tava, né, nós não tínhamos uma rede de apoio tão, né, a avó mora aqui, né, longe, a outra avó também, e né, a gente foi se virando. E a minha filha no começo, ela teve muita cólica, muita. Então, teve noites ali que eu até comento com as minhas amigas hoje que tinha momentos que eu não me enxergava, eu não conseguia nem saber quem era eu. Então, é um momento onde que a privação de sono, realmente, assim, não consigo ir ao banheiro, não consigo respirar, né? E aquele bebê chora de novo. A vontade de apertar um botãozinho assim, meu Deus, cadê minha vida, né? Então, isso é um estresse, assim, absurdo. Absurdo. A questão romantizar a maternidade é uma coisa muito perigosa. Muito, muito. Muito perigosa. Assim como a produtividade hoje. Os gurus da também produtividade. Também é romantizada, né? Romantizado e serve para as pessoas ganharem dinheiro e deixar as outras pessoas doentes, né? Tem até um livro que fala sobre isso, A Sociedade do Cansaço, que é muito interessante, que eu recomendo bastante. Eu tenho um menino também, Gael o nome. Beijo, Gael. Tem 2 anos e fez... Hoje é dia 7, né? Dia 7? Hoje... 8. 8? Fez 2 anos e 7 meses agora, dia 6. E... Ai, bem pequenininha. A minha vai fazer 4 agora em julho. Vai fazer 4? Aham, dia 29. Então, e tá longe de mim, assim, tá 5 horas de viagem, mas a gente sempre tá junto, a gente se vê todo dia por vídeo, enfim. Mas quando o Gael tinha lá... O Gael foi hoje tá tudo certo, mas o Gael foi difícil no início. Teve um dia que eu contei. Fiz questão de contar. Acordou 19 vezes à noite pra mamar. Meu Deus. Pra ir mamar. Aí você imagina, puf, vai, tal. Aí fica interrompendo o sono, né? E isso causa várias coisas. Enfim, a gente não é um sono reparador. E o sono não é só descansar, é questão da memória, da imunidade. Então envolve muita coisa. Então o estresse é mais ou menos isso. Né? Quando a gente... não faz muito tempo que eu comecei a estudar o sono e por essa questão mais integrativa, e o sono hoje é uma das primeiras coisas que eu pergunto
pros clientes que vêm, porque ele causa muito, né, toda uma confusão mental, ele não assim, pra nossa saúde, acho que se pudesse estar do ladinho, eu brinco, né, que do lado de saúde tinha que estar do lado ali sono, né, um sono com qualidade, porque faz muita diferença, inclusive, às vezes até confundido, né, se a pessoa vem e ela fala todos os seus sintomas, tudo que tá acontecendo, e a gente não pergunta do seu sono, às vezes ela só precisa dormir, né? Exatamente. Então... E a gente acha, a gente pensa assim, a gente usa na psiquiatria, o sono é um termômetro, né? É um termômetro para o transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, a pessoa tem uma baixa necessidade de sono, então quando sei lá, tá acostumado a dormir 6, 8 horas 6, 7 horas por noite, 6 a 8, né? E aí começa a dormir menos, 2, 3 horas, no dia tá super bem. Então a gente usa isso como termômetro. É um termômetro para ansiedade, que geralmente tem sono inicial, que a pessoa não consegue dormir, ou de manutenção, que até dorme por estar cansada, mas acorda várias vezes. Então, o sono é muito importante para a gente poder... É um termômetro mesmo, a gente poder saber a intensidade, como que tá funcionando o tratamento. Além do que, o ritmo circadiano, né? Você dormir depois da meia-noite, igual eu falei, que eu acabo dormindo mais tarde. Enfim, é errado, tá, gente? É errado. Não faça o que o psiquiatra faz, mas é só por um momento. É só um período. Meia-noite significa meia-noite, metade da noite. Metade, já foi metade. Então, a gente precisa dormir antes da meia-noite, porque o sono não é apenas o descansar. A gente precisa, tem toda uma questão no ritmo circadiano, tem toda a questão da variação do sono, né? Do sono não REM 1, 2, 3, 4, e o sono REM que é o mais profundo. E cada uma delas tem aí a sua função. A sua função. Inclusive para nossa memória. Memória, né? Imunidade, igual citei. A cafeína, né? Uma época a gente, né? No meu tempo de faculdade e de estudo, uma época eu era muito... Amo café, né? Mas hoje é um controle, né? Eu tomo café de manhã e depois não tomo mais, porque eu sei que vai prejudicar no meu sono, na qualidade, né? Porque tem gente que... Eu falo da cafeína, daí as pessoas falam, não, Jaque, mas eu durmo normal. Eu falei, não, mas a gente tá falando de qualidade, a gente tá falando do que a cafeína faz no nosso corpo. Então, aí eu preciso fazer algumas substituições e tudo mais, porque a cafeína, ela acaba prejudicando, né? Às vezes a pessoa até dorme, mas aí o sono, né, igual você falou, o sono vai ser um sono mais superficial, um sono... vai ter algum tipo de alteração. E o recomendado da cafeína é você tomar café no máximo estourando. E cafeína não é só café, né? Sim, chocolate, chá preto. Aqui muito chimarrão. Então, assim, é até 3, 4 horas da tarde. Depois, isso. Esquece, né? Depois já era. Senão vai... E também tem um cliente meu que ele falou assim, não, Jaque, tudo bem. Mas ele disse assim que ele tomava até 4 horas da tarde, mas ele tomava várias, né? Tipo, tava agarrado na garrafa de café. E também não adianta, aí né? Também não adianta. Não, né? não. Várias xícaras de café. Também não dá. E eu percebi, até compartilhei lá no Instagram também, que quando, né, você estuda, depois você aquela bomba da cafeína, depois você, opa, eu tenho que mudar os meus hábitos. Porque eu sou dessa, Thiago, que aquilo que eu tento passar pros meus clientes, para quem procura, e claro, a neurociência vai trazendo essas informações, a gente vai querendo mais, e eu tento fazer na minha vida para poder passar também, e eu sei que é difícil, claro que é difícil. No começo, assim, meu Deus, à tarde, assim, era um terror pra mim, porque tava associado ao café. Exato. Mas, pra mim, que já sou mãe, já deu uma piorada na memória. Aí, com a cafeína eu sentia, assim, muito, e eu pensei, não, mas, né, teve uns momentos que eu pensei, não, mas eu acho que eu tenho TDAH. Aquele negócio, aquela autoavaliação. E como melhorou a minha vida reduzindo a cafeína. Reduzindo a cafeína. Pra memória. É difícil no início, igual você falou, é bem difícil. A cafeína, querendo ou não, é estimulante, querendo ou não, é quase uma droga, né? Se a gente for pensar de uma forma tem essa forma psicoativa, certo? É um psicoestimulante. Então, a gente pensando... Thiago, eu já vi um episódio de pânico por conta de cafeína, do excesso de cafeína. Né?
Se a pessoa já tem ansiedade, é o que eu falo, a pessoa já tem ansiedade, e aí ela junta com a cafeína, socorro. Socorro, essa pessoa tinha tomado lá um monte de café e comprimido lá e tal, que tomava também para emagrecer e tal, e aí foi na academia e tomou um pré-treino com uma bomba de cafeína e outros estimulantes lá. E entrou um episódio de pânico, deu entrar no pronto-socorro, achando que fosse morrer e tal, aquela coisa toda que o pânico mesmo traz. Uhum. Então é bem... Tem que tomar cuidado. Eu gosto muito de café, mas eu só tomo café até lá 11, meio-dia, no máximo, depois... Eu gosto, quando eu falo isso em palestra ou coisa assim, eu falo assim, ó... A gente pinta aquele quadro bonito, né? Do que tem que fazer, do que é saudável, e tal. Mas, claro, cada um vai se adaptar com a sua realidade. E eu gosto de pensar assim, no meu caso, né? Que foi assim, café ou a minha memória, a minha qualidade. Então, eu escolho a memória, eu preciso. Então, tem coisas que não vai dar pra gente... eu vou fazer porque eu gosto disso, eu gosto... É igual com açúcar, né? Vou gravar um episódio sobre açúcar. Porque, assim, né? O açúcar, eu amo doce, mas, assim, a gente sabe tudo que... E muita gente considera o açúcar uma droga. Mas eu também, eu acho que... Muita gente considera o açúcar uma droga, sim. Porque você vê que quanto mais açúcar tu consome, mais açúcar tu quer consumir, né? Tem uma razão pra isso, mas... E se você vai deixando, se você vai, né, fazendo estratégias... né? Eu até tava com a Cris, fiz a avaliação essa semana, e a gente falando da estratégia, colocar mais proteína, como o teu paladar já muda, inclusive dormir bem ajuda também, né? Então veja que né? O açúcar é energia, né? É energia instantânea, na hora. Então, além disso, existe um mecanismo lá de recompensa e prazer do nosso cérebro. E quando a gente, voltando ao estresse, quando a gente está muito estressado, a gente está muito estressado por algo, aí eu falo nem o estresse como a doença em si, eu falo o estresse que pode desencadear uma doença em si. Não estou falando isso, estou falando do estresse mesmo. A gente está estressado. Nosso cérebro quer ser recompensado por esse estresse. Então vai procurar álcool, drogas, cigarros e açúcar. As anestesias. E açúcar, que são coisas rápidas, são coisas que nos traz, né? Traz um certo prazer instantâneo. E pra gente mudar isso, é hábito, é mudar hábito. E mudar hábito demora 3 a 6 meses para a gente poder criar um novo hábito, né? Então, eu falo isso para os meus pacientes. Você escova o dente? Escovo. Então, todo dia? Sim, todo dia, não consigo não escovar o dente. Pois é um hábito que você criou, de chegar todos os dias e escovar o dente. Então, é a mesma coisa, mude o seu hábito, vai pra academia, começa a fazer, vai ser chato pra caramba no início, muda a sua dieta, cara, vai ser chato, para de fumar lá em determinadas situações, que também o cigarro tá associado ao hábito. 3 a 6 meses, acabou. Você já vai ter criado esse hábito e deixado os hábitos ruins de fora. Isso é muito legal. Eu tenho um desafio de exercício físico que eu coloco pra mim todo ano. E eu fiz ano passado, mas por quê? Porque o desafio, né? O ser humano é movido a uma conquista, a um desafio. E eu percebi que faz com que... ano passado, né, eu gosto muito de me observar. E eu pensei, ele... Mesmo nos dias que eu tava assim, ai, que saco, de que não queria ir mais... Ia, mesmo com preguiça, sei lá, vou lá fazer uma esteira, mas pelo menos eu fui. E esse ano continuei com, né, mais um desafio, e esse ano tá muito melhor. Sim. Muito, porque é sábado, é domingo, parece que eu sinto aquela necessidade, aquilo já tá, e realmente faz falta. E aí você faz exercício, já puxa pra alimentação, porque aí você, poxa... Vai puxando, né? Pra hábitos saudáveis, porque o ambiente também, né? O ambiente vai influenciar você muito. Então, você tá lá na academia e tal, ou igual você falou, da dieta, não sei o quê, conversando sobre dieta, conversando sobre atividade física. Esse ambiente aqui vai estar todo mundo conversando sobre isso. Então, o ambiente é favorável para isso. Agora, não o ambiente lá de boteco, vão tomar cerveja todo dia. Não é, aí ferrou, né? Aí ferrou, não é um ambiente isso favorável. Então, igual você falou, uma coisa vai puxando a outra. Com certeza. Às vezes a gente tem que rever as companhias. Concluou isso e, às meu vezes. Deus. Não, mas isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. É chato, é ruim, é difícil, tudo isso a gente sabe. Eu sei.
não consigo, às vezes, muita coisa, mas são coisas que a gente precisa ir devagar fazer. Tem até tem no meu Instagram lá, que eu coloquei, que é uma figura de um livro que eu tirei, que mostra a intensidade e mostra a constância. E aí mostra quando a gente é muito intenso nas coisas, né? Falando na criação do hábito. Não adianta, eu vou criar o hábito, vou pra academia então. O cara começa a ficar louco da academia, vai lá na academia todos os dias, 3 horas, sei lá. E de repente essa intensidade vai diminuindo, até que o cara para. E, igual você falou, às vezes eu tô com preguiça, mas eu tenho minha esteira lá. Não fui na academia, eu vou na esteira. O que eu quero dizer é que a constância é mais importante do que a intensidade. Mesmo você não mantendo aquela intensidade, não indo todos os dias... Tipo, marquei presença. Vai lá e tenta... E às vezes a gente se empolga lá daí. Isso, e tenta manter a constância, tenta manter um período, entendeu? Legal. Então, a constância sempre primeiro do que a intensidade. Porque se você começar intenso, a chance de você parar é maior. Isso mesmo, que caiba na nossa realidade, né? É igual da questão da dieta, né? Aquela questão muito restritiva, aquela coisa... A Cris sempre perguntava... A Cris que eu me refiro é a minha Nutri. Sim. Ela já veio aqui e tal. Sei quem que é. Aí ela sempre falava assim... isso aqui você vai conseguir manter até quando, entende? Então, essas coisas muito loucas, né? Essas restrições muito... Você vai até quando, né? Ai, não pode comer chocolate, não pode comer bolo. Gente, quando você, né, não aguentar mais, aí acaba indo para uma compulsão, acaba indo para um outro extremo, né? É isso aí. Aí já vira outra coisa, né? Que não é legal. Não é legal. Muito bem. Deixa eu voltar pra cá. Gente do céu, acho que vão ter que marcar mais podcast aqui. Vou marcar. Explique os conceitos básicos. Entender a diferença entre os dois tipos de estresse. Bom, é o que ele acabou de explicar, né? Já foi. Quais os sinais e sintomas mais comuns do estresse crônico? Essa é boa. Como é que a pessoa percebe, Thiago? Opa, isso aqui acho que não tá normal. Guarda essa pergunta porque eu vou acabar me perdendo no meio, porque eu acho que o raciocínio anterior a essa pergunta vai nos levar à resposta desta pergunta. Tá, então vamos deixar aqui. Mas vamos conversar a respeito, porque, assim, vamos pensar. Um assunto chato, polêmico, mas que tem que ser falado. Chato pra quem sofre. Estamos aqui pra gerar polêmica. Chato não, né? Horrível, na verdade. Eu usei a palavra chata, mas eu fui muito ameno, né? É horrível pra quem sofre. A gente, mais uma vez, dados. E são dados americanos. 1 a cada 5 pessoas, só 1 a cada 5 pessoas sofreram abusos na infância. Nos Estados Unidos. 1 a cada 5. É muito... É muito ruim. É muito né? triste. Até falar sobre isso é ruim. Então você imagina a gente poder... quem sofreu, né? Que é entre sentimentos. Eu atendo muitas pessoas que sofreram abuso. É o trauma, né? É o negócio. E não é só... aí que a gente vai chegar no estresse depois. E quando essa criança sofreu abuso... várias coisas passam na cabeça dessa criança. Porque é uma criança, a criança não entende o que está acontecendo. E o pior, que esse abuso, na maioria das vezes, acontece para alguém próximo. Próxima a ela, ou próxima a ele, né? E essa pessoa tem um certo carinho para essa outra pessoa que cometeu o abuso. Então, você imagina a mistura de pensamentos que passa na cabeça dessa pessoa. Confusão, né? Da confusão. Desde vergonha, né? Desde medo, desde culpa. Será que eu que provoquei? Será que fez isso por mim? Por quê? Por quê? Foi culpa minha? Mas gostava tanto? Será que é assim mesmo que funcionam as coisas? Né? Será que isso é normal? Não é normal. Quem faz isso é um criminoso. Isso é crime. Isso é uma atrocidade. É um dos piores crimes, na minha opinião, que existe. Tanto eu também que concordo. Os próprios criminosos consideram isso crime. Consideram isso, né? Dependendo falando dos criminosos, dependendo do tipo de abuso, né? Existem vários tipos de abuso. Então, 1 a cada 5.
1 a cada 4 pessoas, mais uma vez a gente falando nos Estados Unidos aí, já crianças, tá? Não sofreram, não estou falando mais do abuso sexual, mas sim do abuso físico. Então, 1 a cada 4 apanharam dos pais ou de alguém, mas não é lá, tal. No Gael já deu uns tapas no Gael, já fez muito. Tava fazendo arte, vai lá, dá uns tapinha lá e tal. Devagar, óbvio, às vezes não é o recomendado, mas tem situações que, né, a gente acaba lá porque tá fazendo muita arte e acaba fazendo, mas não. Esse abuso que eu falo, 1 a cada 4, esse abuso físico, são bater mesmo, bater de deixar sequelas na criança, de deixar marcas, de fazer sangrar a criança, de machucar a criança de verdade. 1 a cada 4. 1 a cada 3 casais nos Estados Unidos também, 1 a cada 3, tem violência física. 1 a cada 3 casais. Então, e aqui eu não estou falando só do homem na mulher, mas também o contrário. Também acontece bastante, na verdade, o contrário. Então, voltando ao estresse, voltando aos traumas, né? A gente pega essa criança que sofreu esse abuso, você imagina, sei lá, 8 anos, 7 anos, você imagina a carga que essa criança vai carregando ao longo do tempo. E essa criança quer tirar esse trauma, isso que está dentro aqui, de várias formas. Desde, eu preciso tirar essa dor, o que eu vou fazer? Mas eu tenho vergonha de contar para os outros, eu tenho vergonha, enfim, eu não estou entendendo, não entendi. Depois do momento que essa criança começa a entender o que aconteceu, ela começa a se automutilar, muitas vezes para poder tirar essa dor daqui de dentro, né? E poder colocar ela lá fora. Então, ela começa a se automutilar, ela começa a ficar muito irritada, ela começa a ficar muito agressiva. E, às vezes, esse adolescente, já nesse período, começa a sofrer bullying na escola, porque é uma pessoa mais retraída, porque isso vai causar um isolamento. Esse abuso, traumas e tudo, vai causar um certo isolamento, porque a pessoa vai ter medo das outras pessoas. Medo de que aconteça de novo. É que é algo que eu considero o pior, porque assim, a gente, quem a gente recebe dentro do consultório a grande maioria são pessoas que já tiveram abuso. Dentro da clínica, assim, se eu tivesse um número quase 100%, vai, vem sessão, daqui a pouco vem algum episódio, alguma coisa sobre o abuso. E isso causa um estrago muito grande, até porque, como estava contando ali, o cérebro de uma criança, ele não está nem perto de amadurecido, nem perto. A pessoa, ela não tem nem ideia do que está acontecendo e nem tem condições para aquilo, porque é uma questão anatômica, o cérebro dela não tá preparado. E mesmo assim, né, quem que está preparado para um abuso? Exatamente. Em si? Nenhum adulto, né? Nenhum adulto. Então, isso gera um trauma tão grande, tão devastador, e isso fica, né? Isso acaba se enraizando ali, e com certeza vai trazer muitos prejuízos para a vida dessa criança. E aí vem a adolescência, e aí quando essa família não lida de acordo também, né? Porque mesmo com ajuda, né, dos profissionais da saúde e tudo mais, já é difícil. Agora, quando essa família, né, tem famílias que ainda culpam, tem famílias que escondem, tem famílias que vergonha, né? E não aconteceu. Vamos fingir porque, né, é da família. Isso. Então, tem várias questões. E aí, como que fica a cabecinha dessa criança, desse adolescente? Porque aí, deixa eu levantar minha bandeira, né? Muitos acham que, assim, já é adolescente... Não, já sabe, já fez por maldade. Não. Não. Adolescente ainda tem o cérebro imaturo. Exatamente. Vai terminar de amadurecer lá com os 25 anos de idade. Então, assim, tem muita coisa que esse adolescente não tem ideia do que tá fazendo, não tem ideia. E se ele não tiver essa base, eu brinco que adolescência já tá grande e não precisa mais do pai e da mãe. Daí que precisa. Sim. Precisa de direcionamento, precisa de orientação e precisa de segurança. Então, se não tem... E aí são várias
pontes, né, da família que às vezes não está preparada, da escola que não está preparada, de vários pontos. E aí esse trauma que talvez era desse tamanho, ele vai aumentando de tamanho. É isso. Né? Então, isso é muito triste. E não tem como a gente falar sobre o estresse crônico, sobre o estresse em si, sem falar de abuso, né? Porque é o que aconteceu lá e é o que vai causar o estresse crônico na maioria das vezes. Então, a gente viu esses dados que eu citei, 1 a cada 5, 1 a cada 4, 1 a cada 3. É muita gente. É muita gente. Então, essas pessoas vão sofrendo com isso. A gente usou a questão do abuso sexual lá na infância. E aí, chegou na adolescência. A criança começa a ficar retraída, começa a ficar isolada, começa a se automutilar. E aí começa a sofrer bullying. E tudo isso vai somando. Se essa criança não falou, se esse adolescente não falou pra ninguém, imagina. Imagina isso. Sim, é um sofrimento absurdo, né? Absurdo. E aí você veja, né, Thiago? A criança vem, todo mundo vem pra ser aceito, pra ser amado, pra criar conexões. E aí ela chega, ou dentro da sua família, ela não tem isso. Então, realmente, a culpa vai pra onde? Ela vem se culpando. Ela vem... Peraí, o que tem de errado comigo? Tem de errado comigo? Por que comigo? Então, assim, né, como ela não tem esse entendimento e é a realidade dela, ela vai se colocando, né, autoestima lá pra baixo, senso de pertencimento lá pra baixo, senso de ser querido, porque nós somos, né, mamíferos, a gente quer estar perto, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. E então não recebe isso na infância. Se não é validado a dor dela, né? Como é que fica essa cabecinha? Como é que fica esse corpo? E aí, né? Vem vendo. E aí, o mau comportamento. Daí, como é que é olhado? O mau comportamento na escola? Como é que é olhado o mau comportamento na adolescência? Como é que... E aí, vai juntando diversas questões. Né? E vai chegar lá no trabalho, né? No mercado de trabalho. Exatamente. E o pior, volta a culpa. Porque a culpa faz parte do abuso, mesmo a criança não tendo. Porque não tem zero culpa. Zero. Mas a criança sente a culpa no abuso. Sim. Lá em si. E aí depois, nessa fase aí que vai passando a adolescência e tal, a culpa volta. Porque ela começa a pensar, eu sou diferente, por que eu sou diferente? Acaba se sentindo culpada por ser diferente. Então, assim, o que deve ser feito? Primeiro, não deve ocorrer. É a primeira coisa. É proteger. É tentar identificar os fatores de risco, é tentar saber que a grande maioria dos abusos ocorrem com as pessoas próximas da pessoa que foi vítima, da vítima, a grande maioria. E a grande maioria são parentes e depois amigos. Então a gente tem que identificar isso aí para que isso não ocorra. Aconteceu isso, viu algum comportamento diferente na criança, a gente precisa dar apoio para essa criança. Apoio que eu digo, não só apoio psicológico, que é importante, mas também o apoio dos pais, né? Da família em si. Precisa ter esse apoio. Assim, a criança, ela sempre foi... né, com aquele parente, a criança sempre foi muito animada, sempre muito extrovertida. O normal de criança, né? Que você pensa, uma criança, ela deve ser alegre. Sim. Né? Uma criança que tá muito triste, uma criança que tá muito pra Isso baixo. Que é errado. Isso não está na normalidade. Exatamente. Não é TDAH. Né? Esse é outro ponto também, né? Mas aí, vamos gravar outro podcast. Mas assim, essa criança... né? Eu que sou mãe, você é pai, a gente sabe o jeitinho da nossa criança. Então, hoje eu fico observando a minha filha no brincar dela. O brincar é a fala da criança. E se ela demonstra algo de diferente, às vezes é porque ela vai imitar o comportamento das professoras, ela imita o comportamento dos pais, ela imita... Então, assim, a gente só não enxerga... Ou esses pais estão muito fora, estão muito desconectados com essa criança, porque é difícil não perceber. Muito difícil. E isso é muito triste, porque nesse mundo de tanta informação, a gente não percebe quem tá ali do nosso lado e que é tão caro pra gente. Sim. Isso, assim, eu acho que é horrível, é um negócio absurdo. Sim. Porque a criança, ela precisa ser olhada. E não é olhada de forma superficial, é um olhar diferente. É um olhar com cuidado e pedir, né? Porque por mais que a criança, a gente
fala do mau comportamento, né? Eu nem gosto dessa palavra, mau comportamento, porque a criança, ela vai expressar a sua birra, os seus gritos, porque ela tem algum motivo. E como ela não tem o amparato que a gente tem para tudo que, né? Às vezes tem coisas que chateiam a gente tem ciúme, a gente tem, né? E aí quando a gente olha a criança fazendo isso, a gente acha que, nossa, é o fim do mundo. Sim. E não, é a criança se expressando. E tá mexendo muitas vezes com as nossas dores, com os nossos comportamentos, com as nossas feridas, muitas vezes. Então a gente precisa olhar com a criança com mais humanidade. Mais humanidade, mais cuidado. E o pior de tudo, a não negação, né? Que eu acho que é aí que entra que você falou dos pais, né? Essa negação de não ver, porque é muito fácil você enxergar, igual você falou. A criança, cara, a criança é pura. É o ser mais puro que existe. É uma coisa pura. Igual você pegar lá, sei lá, um ouro puro. Todo o sentimento que essa criança vai estar expressando é um sentimento puro. Então, você não enxergar isso, ou você está em negação, ou você está em negligência, ou alguma coisa está acontecendo. Então, ocorreu, o ideal é não ocorrer, ocorreu, suporte dos pais, suporte psicológico, suporte com psiquiatra, tem que ter esse suporte. A criança ou o adolescente, ou a pessoa em si, né, que sofre abuso, aí já vão para o estresse, né? O abuso é um tipo de estresse crônico, mas esse estresse crônico a pessoa precisa. O que vamos fazer então? Precisa ser ouvida, precisa sentir que alguém está lá por ela, que alguém está cuidando dela de certa forma, né? que ela é importante, que isso aconteceu não por culpa dela, porque quando o estresse crônico acontece, a gente fica em hipervigilância, a gente fica achando, eu tô aqui, meu Deus, vai acontecer alguma coisa e tal, e isso afasta as outras pessoas da gente, porque tudo a gente fica achando que vai acontecer alguma coisa, né? Como a ansiedade, como um dos sintomas do transtorno de ansiedade. Mas a gente ficando hipervigil. Então, a gente vai precisar também do apoio de um psiquiatra para ver uma medicação, para poder diminuir isso. Porque diminuindo essa sensação, ajuda muito a criança a poder ter os insights e enxergar, não só a criança, o estresse crônico, a enxergar, ter os insights e poder enxergar. Não, peraí, isso aconteceu, está acontecendo, então eu preciso rever isso aqui. E uma coisa bem interessante também, que aí a gente falando do tratamento do estresse crônico, né, que seria a conversa, a psicoterapia, enfim, o apoio dos pais, dos parentes em si, de todo mundo, a psiquiatria, o apoio da medicação, quando necessário. Uma coisa bem interessante que esse autor que eu citei, que eu gosto bastante, fala, é uma expressão corporal. Até usa lá, tipo, teatro, yoga, sim, sabe? Uhum. Coisas assim para você... O teatro foi até colocado como uma... nesse capítulo aí, foi até colocado no abuso infantil lá, para aumentar uma expressão sua, para você se expressar mais, você ter uma facilidade em expressar aquilo. Até porque, veja, uma pessoa que nunca falou nada pra ninguém, tem pessoas que já chegaram no meu consultório que, assim, já que você é a primeira pessoa. Uhum. E às vezes depois de 1 ano já de psicoterapia. Sim. E aí, não, você é a primeira pessoa já que eu tô contando isso. Então, assim... Já vem um... Olha quanto peso, né? Quanto peso. E ainda demorou 1 ano para ela conseguir se sentir confiante para poder falar, sim, né? Para poder... E, Tiago, mas eu queria te perguntar. A questão da medicação, né? Hoje, como é que vocês... já que eles vão responder lá, senão... tá. É porque eu falei sempre dos sinais e sintomas crônico mais comuns do estresse crônico. Vamos pensar crônico, tempo, né? Tem que durar muito tempo. O estresse, você tem um aumento, uma disfunção neuroquímica também, e um aumento
do seu cortisol, que não era para aumentar tanto assim. O cortisol aumenta quando a gente acorda e vai reduzindo à noite, que entra a melatonina lá para a gente poder dormir. E quando a gente está no estresse crônico, o cortisol fica aumentado e a melatonina não aumenta. Então aí você vai ter dificuldade no sono. Você vai ficar mais irritado. O seu sono não vai ser adequado, vai ser um sono mais superficial. Então, eu pensando, né, nos sintomas do estresse crônico, seriam esses. A irritação, essa dificuldade no sono, essa dificuldade principalmente em iniciar o sono por conta do aumento no cortisol. Alguns sintomas físicos, aí entra um pouco a diferença da ansiedade. Eu vejo muito sintoma físico, tipo alopécia, sabe? Eu vejo muito lesão no corpo, não autoprovocada. Ou até, eu diria assim, ó, presta atenção. Se você... é num trabalho que tu gostava, né? É algo que às vezes a gente... poxa, eu curto ir trabalhar, eu me sinto bem. E aí, sei lá, se muda de empresa, ou tu começa a perceber que tu tá diferente, que... eu tinha uma cliente que ela dizia assim, já que eu acordo a segunda-feira, assim, ó, ela falou assim, eu tenho vontade de me enterrar na cama, eu não quero ir, me dá dor de cabeça, me dá... Então, vem pros sintomas físicos, ela ficava muito triste, muito... Então, tudo, ela passava mal. Ela não... Então, assim, a gente poderia entender um pouquinho melhor se observando. Sim. Então, como é que tu era antes? Porque, às vezes, claro, mudou de empresa, então, às vezes mudou de chefe, né? Sim. Acontece, às vezes tem um ambiente mais com gritaria, sim, um ambiente... Metas, né? Quem trabalha com vendas aí eu falo que é um cargo, sim, assim, difícil. Porque o pessoal do banco, né? Meu pessoal Deus, que é um negócio difícil. Ou seja, tá todo, né? As cobranças e tudo mais. Então, se você... passa por um momento onde você não quer mais ir para aquele lugar, onde você tem sintomas físicos, né? Até nas férias é bom a gente perceber assim, nas férias, tô bem, tá tudo certo. Sim. E aí começa a voltar... Isso aí. Né? Vem todos aqueles sintomas. Alguma coisa não tá normal, né, isso gente? Aí. Diferente da ansiedade ou da depressão. Porque nas férias você vai estar com depressão e ansiedade. Isso mesmo. Né? Uhum. E aí é um bom conceito nosso aí, talvez uma boa relação pra gente fazer com o estresse crônico, é o próprio burnout, né? Sim. Que é isso que você falou. Então, antes eu gostava de ir pro emprego, antes meu Deus, era a minha paixão, eu tô lá na empresa há 15 anos, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. E de repente, não pontual. Não, nunca pontual. De repente, há algum tempo, começou a dar algumas coisas lá e foi causando estresse crônico. Mas sempre pensar, em relação a sintomas, sempre pensar na somatização. Eu acho que essa é a grande palavra. O estresse crônico sempre está associado, relacionado à somatização, a eventos somáticos, não só psíquicos, entendeu? Como, igual eu falei, da alopécia, da questão da dor de cabeça, da questão do sono, dessas lesões no corpo, que acontece bastante. Então, cronicidade e somatização. Nunca é uma coisa só, né? A gente tem a nossa responsabilidade também em cima disso, mas a gente precisa olhar o que mudou. E eu acredito que às vezes a gente fica na dúvida se não é, o que está acontecendo, porque a gente não para nos observarmos, né? A gente não para, às vezes eu dou de tarefa assim, faz um apanhado do seu dia, chega ao final do dia e se questiona que emoções que tu sentiu, como é que foi teu dia, o que passou. Porque às vezes a gente tá tão, né? A gente falou agora do dia a dia, né? Todo mundo tem um dia corrido. Todo mundo. Ponto. Agora, quando eu chego no final do dia e eu começo a perceber que emoções que passaram pelo meu dia, e às vezes a gente acha, não, eu vou deixar pra lá isso. Mas não funciona assim com os sentimentos, não funciona assim com... Poxa, te magoou. Sim, você não pode reprimir isso, né? Não dá, eu vou fingir que não foi comigo, né? E eu brinco, tem sentimentos, né? Tem emoções que a gente acaba tendo até vergonha. Eu brinquei aqui do ciúme, da inveja. Sim. São coisas que de normal. Humano, é normal. Então a gente precisa acolher esse sentimento, poxa, realmente tive ciúme, né? E daí? Faz parte, e daí? Né? Vou acolher, depois eu posso ressignificar, com certeza, porque às vezes não faz sentido, às vezes a nossa cabeça fantasia muitas coisas.
Então, mas nesse primeiro momento, a gente precisa entender um pouquinho. Só que quem que para? Né? Eu dou de tarefa porque tipo assim, você vai ter que pensar sobre você vai ter que... Porque senão tá ali no botão automático e não tem como a gente perceber nada. E o estresse crônico é muito da percepção. Porque, provavelmente você vai concordar comigo, vai nos procurar a pessoa que já tá... Não aguenta mais. Tem gente que chega assim, já que você é a minha última opção. Sim. Tipo, não sei mais o que fazer. Vim aqui pra ver se a você me dá um chega jeito. Realmente transtornada, né? A pessoa chega assim, você vê que é como se a pessoa estivesse nadando em um mar, perdida lá no mar, há sei lá quanto tempo, nadando há, sei lá, uma semana pra já a areia. Chegou aqui, né? Cheguei em você. E isso que você falou das emoções, isso é muito importante. A gente não pode confundir as nossas emoções, que são normais, né? Sim. Raiva, ciúme, alegria, tudo isso aí que você falou. Inveja, a própria inveja, até sentimentos ruins, né? Sim. É normal, pode acontecer, a gente pode ter. Mas, a gente também não pode confundir a vida, a gente não pode confundir coisas ruins que aconteceram no nosso dia. Isso aconteceu uma coisa lá, meu Deus, tô em depressão. Ou, meu Deus, ferrou tudo. Não, faz parte da vida, calma aí, vamos lá, respira. Existe muito essa confusão, né, Thiago? Muito. Acho que é por isso que eu brinco, né? A minha avó não sabe o que eu faço. Não? Não, ela sabe que eu sou psicóloga, mas assim, pra cabecinha dela... depressão, né? Esses dias ela falou pra mim, eu não acredito em depressão. Sim. Mas assim, não vou discutir com ela, ela tem seus 80 né? Mas por que eu fiz essa brincadeira? Porque assim, muitos ainda fica nessa assim, quando a gente fala de educação respeitosa, de afeto, sobre as emoções, e daí eles acham que é tudo mimimi. Sim. Aí coloca tudo no mesmo saco e tudo mimimi. Não. Existem diferenças. Existem várias diferenças. E é o nosso papel conseguir guiar, né, o paciente. O teu papel, principalmente, eu acho que é esse, guiar o paciente. O meu papel o que é? É alguma coisa? É da vida da pessoa? É um estresse? Ou é um transtorno já? Vamos tratar? Só dá para tratar com psicoterapia? Precisa de remédio ou não? Então o nosso papel é esse. Acho que o fundamental disso tudo é a pessoa poder enxergar e saber... Cara, uma coisa que... Talvez uma das coisas que mais fere... Vou usar esse termo. Fere a humanidade é o preconceito. Não só o preconceito com saúde mental. Ferir a humanidade. Preconceito com qualquer coisa. Se é uma coisa que não deveria existir neste mundo, é o preconceito. Com certeza. Vamos extinguir alguma coisa desse mundo. Extinguir. Não vai mais existir. Pode existir o Lula e Bolsonaro? Pode. Ok. Mas o preconceito, não. Não preconceito com saúde mental, não preconceito com raça, com cor, né? Vamos usar o termo raça, que é mais usado, né? Etnia, talvez. Se a gente for colocar algo mais científico, o preconceito com a sexualidade da pessoa, o preconceito não deveria existir. E o preconceito, além de causar um sofrimento, o preconceito trava. Então, o preconceito faz duas coisas. O preconceito faz a pessoa sofrer e o preconceito faz com que essa pessoa não busque, não procure ajuda. Faz com que essa pessoa fique estagnada, mais perdida ainda. Não, e veja que... Eu tô aqui, bela e formosa, e aí eu vejo o Thiago passando por algumas coisas assim, ai meu Deus, que Thiago mimizento, que todo aquele palavreado que não é legal. Quando essa pessoa ela faz esse tipo de coisa, muitas vezes ela faz porque não é da realidade dela, né? Ela nunca passou por aquilo. Eu já atendi clientes que assim disseram, já que eu não acreditava até eu passar por isso, né? E eu brinco, veio da pior forma, né? Mas veio. Porque assim, o fato de... A questão da dor, a dor...
ela é nossa. Cada um tem uma dor. Então, o fato de eu não estar sentindo, de eu não estar passando por aquilo, eu não posso não validar o sentimento do Thiago, não validar aquilo, porque isso fere. E muitas pessoas, às vezes, não é ouvida na família, não é validada na família. E aí vem, né, a gente fala família porque é o primeiro contato social em si. E aí vai pra fora, né? Com amigos, menos ainda. Não, ela aprende que ela não vai ser validada. E aí ela vai pro mercado de trabalho, ela também... Por que eu vou dar minha opinião, né? Por que eu vou me colocar também? Porque essa questão do estresse crônico, muita coisa é da nossa responsabilidade também, no sentido... Vê se você concorda, Thiago. Porque assim, nós temos... Eu brinco que a gente tem a nossa casa, né? E a gente tem o nosso cercadinho ali. E a gente decide quem vai entrar, quem vai sair, né? O que vai sair dali, o que nós vamos colocar, que cor que eu vou pintar minha casa, que cor... É o nosso terreno, é a nossa casa, o nosso eu. A partir do momento que eu não coloco esses limites, dentro do mercado de trabalho, a gente vai... O chefe vem assim, Thiago, você pode ficar com mais umas coisinhas aqui? Vem. Thiago, você pode ficar agora fazendo hora extra todo dia? E aí, vou. Thiago, agora você pode vir sábado? Vou. Então, assim... E já vai direto em você, né? Porque sabe que você não vai falar não. O Thiago não vai dizer não, entendeu? Então, assim, são coisas que, se a gente não colocar esse limite... Né? E às vezes a gente precisa estar ensinando. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca colocou, sempre os limites dela nunca foram respeitados. Exatamente. Por isso aí as crianças, a gente precisa também olhar para nossa criança, entender a nossa criança e respeitar os limites deles. Exatamente. Porque quando a gente não respeita os limites, eles vão aprendendo assim, não, por que eu vou brigar aqui? Por que eu vou... A pessoa vai e faz. E aí entra nesse... cheio de coisa para fazer. Não é respeitada. A base, muitas vezes, de grito. Porque ainda, infelizmente, existe. Parece uma coisa do outro mundo, né? Mas ainda tem empresas que gritam. Né? Sim, eu ouço isso bastante. Então, assim, é muito triste porque a gente sabe que o grito... Eu explico, às vezes, o grito, né? Que não traz aprendizado, que não traz entendimento, que não resolve nada. Mas, infelizmente, a gente ainda... Né? É uma criança, né? Gritando, na verdade. Se a gente for pensar, o patrão lá, ou sei lá quem, é uma criança gritando. Não faz sentido. Não faz sentido. Não teve uma quebra de ciclo e não teve uma evolução. É porque daí fica mais aquela coisa de medo, né? O grito traz medo. Então, assim, de medo, então eu consigo contornar por medo e assim vai. Só que, né, muito pelo contrário que a gente fala nas empresas, não traz engajamento, não traz... muitas vezes até a produtividade cai, muitas vezes até as pessoas, elas vão contra aquilo. Mas na hora que eu conseguir alguma coisa melhor, eu vou me escapar daqui. Ou as pessoas adoecem lá. Então, a gente precisa acolher mais, né? Sim. Ser humano, gente, vem para ser amado, para pertencer. Isso. Então, acho que dentro da indústria, o que a pessoa quer, ela quer pertencer. Sim. Ela quer fazer parte daquela outra família. Sim. Então, assim, quando a gente vai por fora disso, não vai funcionar. Exatamente. Pertencer, voltando no preconceito, independentemente de qualquer coisa. Isso mesmo. Independentemente de religião, de opção sexual, de cor, enfim, de escolha política, de qualquer coisa. Essa pessoa tem que se sentir pertencida neste ambiente e tem que ser aceita. Porque a pessoa tem que ser aceita, ela é aquilo, ela optou por aquilo. Então, mas eu não aceito. Não, você pode não concordar. Isso mesmo. Você pode não concordar. Mas o respeito... você tem que ter. Precisa ter. Precisa ter, exatamente. E algumas empresas aqui, eu não sei se está mudando ou não, enfim, mas já, igual eu falei, já fiz palestras em algumas, né? E aí eu tento abordar bastante isso, mas algumas, não muitas. Eu digo que a gente tá num caminho. Eu venho assim, a gente... eu gosto muito de levar a neurociência junto comigo, assim, eu brinco do grito, mas eu explico tudo que acontece, até porque porque assim, não basta só falar assim, não pode gritar, mas entender por que o que você tá fazendo com o grito. E eu vejo que as empresas, elas estão mais interessadas. Sim. Porque assim, tem pesquisas, né, Thiago? Tá ali. A gente sabe, né, o que as empresas querem. Querem mais produtividade. Querem, né, hoje São Bento tá caçando colaboradores. Né? A gente tem bastante vagas, a gente tem... Então, assim, eu quero que o meu... Né? O meu trabalhador, ele fique e que ele produza e que ele tenha saúde.
Então, como é que eu faço para que ele, né, tenha tudo isso? Exatamente. Não é gritando, não assim, não tendo preconceito, não tendo... então, assim, é um ambiente mais saudável. Mais saudável. E a gente tem que entender também não só a vítima lá, que sofreu o grito no caso, mas também entender por que esta pessoa aqui tá gritando, né? Sim, dos dois lados, Os né? dois lados. Olhar pra essa... muitas pessoas não conseguem ter essa... enxergar isso. Enxerga, coitada, aí, né, entra todo mundo lá e tal, coitada, fulano gritou e tal, não sei o quê. Sim, foi vítima, é a principal vítima. Mas essa pessoa aqui, talvez tenha sido vítima. Desculpa. Não, eu nem gosto da palavra vítima, assim. Claro, tem casos e casos, mas é porque eu acredito muito que sempre a gente tem como se colocar. Tem a nossa participação de responsabilidade também, que é o que você falou assim, eu tenho que olhar para quem gritou também. Então, assim, chefe e colaborador, os dois têm as suas participações. Sim. Então, se ele tá gritando, será que eu não tô me posicionando? Será que eu não tô me colocando também? Esse assunto é polêmico, talvez eu seja... Não, mas eu quis dizer no jeito de quem gritou lá... Será que essa pessoa já... Por que gritou? Será que essa pessoa também não está sofrendo algo? Com certeza. Ou será que já não sofreu, já não passou por algo parecido e aprendeu, não quebrou o ciclo disso, né? Por quê? Então a gente não pode enxergar só o papel aqui. A gente tem que enxergar o papel dos dois lados. E eu acho que isso falta muito. Muito. Igual você falou, tá tendo uma evolução, eu vejo que tá tendo, mas também são indústrias, né? São indústrias e muita gente. Então falta uma... Tem toda a cultura, né? Tem toda todo cultura, um negócio. Então falta sim, falta uma capacitação maior aí nesse sentido. E também na empresa, porque eu vejo assim... Eu já trabalhei em empresa e a gente sempre fazia... né? Tínhamos um histórico onde... Poxa, fulano saiu por qual motivo? Fulano 2, por qual motivo saiu? Agora, se começa a repetir se é por causa daquele líder, por causa daquele supervisor, a empresa também tem que olhar o que está acontecendo, né? Então, de não se acostumar com os gritos, de não se acostumar com as grosserias. Sim. Eu lembro que uma época, quando eu entrei nessa empresa, eu ouvia assim, do chicotinho, porque tem que andar com chicotinho aí, né? Um termo usado, né? Meio chulo ali, mas por quê? Porque se não tivesse ali cobrando, se não tivesse colocando uma pressão, não ia. Né? Chegava a me dar um negócio, porque, né? não é assim que funciona, assim mas funciona. Assim, a empresa ela é toda uma transformação, né? Mas estamos indo. É toda uma transformação, isso aí. E também a pessoa também tem que entender, a pessoa que está lá, o colaborador e tal, tem que entender também a sua função, não entender, às vezes, uma chamada de atenção como o fim do mundo. Isso sim. Também acontece bastante. Sim. Então, para você ver como isso é complexo, né? Como desde entender a função, desde entender como que o líder lá vai falar, por que o líder gritou ou não, o líder está sofrendo ou não, essa pessoa que sofreu essa agressão verbal aqui, como que vai lidar com isso, né? É muito complexo. Não é fácil, gente. Não. Por isso... É um negócio. Empresa é difícil. E é uma coisa... Não sei se é a nova palavra, porque eu acho que não é nova, mas é uma coisa que a gente vê que não tem tanta... Não vou falar importância, mas tanta abordagem em cima disso, né? Tá faltando uma abordagem maior, um treinamento, uma capacitação. É porque... Você sabe que a gente, assim, quando me chamam, por exemplo, eu gosto de ir lá na empresa, vamos trocar uma ideia? Eu faço com todas, assim, vamos trocar uma ideia primeiro? Tu me explica. Porque assim, já quero que tu faça uma palestra sobre ansiedade. Tá, mas assim, o que você entende como ansiedade? Como é que você está enxergando que os teus colaboradores estão ansiosos? Sim. Eu gosto de entender um pouquinho mais do que está acontecendo, até porque cada empresa ela tem essa, né, a sua... O seu entendimento. E tem o seu particular, digamos assim. E aí, a gente faz tudo isso, faz em cima, mas eu vejo que é muito assim. Se...
é de cima para baixo. Então, assim, hoje as empresas, se esse diretor, se esse gerente, eles acreditam naquilo, ou querem, ou buscam, né? Fica muito mais fácil para os profissionais porque assim, a gente vai lá, né? A gente, caramba, vamos fazer acontecer. Sim. Mas se só vem o pessoal, por exemplo, só o pessoal da produção, ou só o pessoal, né? A gente precisa que venham essas pessoas também junto. Junto, com certeza. Porque se não vir aqui, então assim, eu acho que é mais daqui de cima. Se a gente pegar o pessoal daqui de cima, aí o negócio muda. Porque daqui de cima vai ser passado para baixo, Isso. né? Para as pessoas que... Sim, concordo. Porque se for diferente, Não adianta, fica difícil. Não adianta a gente fica... Assim, não dá pra gente desistir, né? Eu acredito no ser humano, por isso que tô aqui. Eu também. Mas, né? Se a gente não pegar todas as áreas ali, fica um pouquinho mais difícil. Fica difícil. Vamos acreditar que vai, né? Que já tá tendo umas mudanças aí, tomara que continue. Muito bem. E, Thiago, a gente falou, acho que pega um pouquinho junto ali, mas dos impactos negativos desse estresse crônico, corpo e mente. Meio que a gente já respondeu, né? Corpo e mente, uma coisa... É tudo junto, gente. A gente falou da somatização. Eu acho uma coisa importante falar, que eu tento ler os artigos, geralmente, os mais coisas novas, né? São de fora. Sim. Então, pensando nos Estados Unidos, hoje, gastos na Previdência com doenças, com transtornos mentais, já é o maior. Então, entra mais ou menos nisso que a gente falou, né? Da questão da empresa. Então, no Brasil, daqui a pouco vai ser. Daqui E eu acredito que tá tudo, né? Quando a gente fala das outras doenças também, né? Porque o estresse, até é importante a gente falar isso também, porque o estresse de forma anormal, né? Esse estresse crônico, ele tá inflamando o teu corpo. Isso aí. Então, assim, inflamando o teu corpo, vão aparecer... E aí, claro, existe o fator genético, existem os outros fatores também. Às vezes a pessoa não leva um estilo de vida tão saudável assim, então não é uma coisa só, né? Como a gente já falou aqui. Então, vai pegando os outros fatores então, por isso que hoje eu acredito que toda doença, ela tá ligada com... Tá associada. Vamos até citar as principais. Obesidade, doenças na tireoide, doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no Brasil, né? Então, e no mundo. No mundo, eu acho também. Mas só essas três aí, você imagina, igual você falou da inflamação que tudo isso causa, disfunção hormonal, se a gente for pegar a questão da tireoide, disfunção adrenal, se a gente for falar do próprio cortisol, né? Então, sim, está associado a vários tipos de doenças, até com algumas relacionadas até com câncer, relacionado com infarto. O câncer é algo que eu me interesso muito, assim, porque, claro, a não ser quando é só, né, a pessoa já nasce ou é genético, mas assim, a pessoa às vezes que tem o câncer, eu sempre gosto de escutar um pouquinho da história, claro, porque, né, mas assim, de entender um pouquinho, e sempre tem coisas muito pesadas na vida dessa pessoa. Claro, é difícil, né? Não saímos ilesos, né? Ninguém sai ileso sem trauma nenhum, mas assim, acho que tá muito interligado, né? Muito muito nosso corpo. Porque não é de hoje para amanhã. Não. Né? Hoje, quando a gente fala de inflamação, quando a gente fala em estilo de vida, quando a gente fala em longevidade, eu tenho que fazer todo dia para que eu vou buscar lá na frente ainda, né? Só que esse resultado vem. Esse resultado vem. Se a gente pensar no estresse crônico, o que esse estresse crônico e a inflamação, depois que você falou, nos traz, né? A questão do cortisol, inflamação no nosso corpo mesmo, a liberação de interdeucinas que a gente fala, são as mesmas que causam essas doenças. Não são as mesmas. Por que não vai causar? Sim. É um negócio que... Então, a gente fala de saúde, de tudo, né? De tudo. Muito bem. Tem uma pergunta, eu acho que aqui acho que eu não anotei aqui, deixa eu só pegar aqui. Que acho que falava da alimentação. Aqui da alimentação, que eu acho que é bem... O pessoal gosta de... Qual a relação entre a alimentação e o estresse crônico? Cara, você sabia que um dia eu li uma questão, uma coisa bem bizarra, assim, que eu achei, meu Deus. Falei, meu Deus, essa realmente eu não sabia. Que é a questão que o plástico, as substâncias que tem no plástico pode causar
estresse crônico na gente. Pode causar inflamação, que nos lembra, faz uma analogia como se fosse essa inflamação, né? Que o estresse crônico causa, o consumo excessivo aí de plástico, que a gente parece que é maior do que a gente imaginava, segundo as pesquisas, igual eu tô tomando água na garrafinha aqui. E a gente achava que não saía muita coisa. Parece que sai mais do que a gente imaginava. Eu vi também, eu gosto bastante do Luciano, que ele é nutricionista, acho que é um Nutri bem famosinho. E ele... Luciano... Não sei o sobrenome. Mas é da onde, sabe? Não sei. Eu, assim, conheço do Instagram. Bem famosinho. Não, ele é bem famoso. Bem famoso. Ele tava num podcast e ele falou. Inclusive, da gente guardar, né? Por exemplo, os alimentos, que ele só vidro. Que ele guarda, por causa dessa questão também. Mas eu não sabia que estava interligado com o estresse. Sim. Veja que... Indiretamente, né? Pensando na questão da inflamação. É mais um pontinho, né? Isso, mas aí a alimentação entra tudo aquilo que a gente falou. Obesidade. Muita gente, infelizmente, ainda acha que obesidade é porque a pessoa come muito. Gente, obesidade é uma doença na verdade, as pessoas estão comendo erradas, né? A alimentação está errada. Então, assim, pessoas que conseguem ter tempo para fazer lá a comida, comer bonitinho, certinho e tal, provavelmente não vai ter obesidade, mas são pessoas que estão comendo errado. Então, a obesidade também causa toda essa inflamação que a gente conversou. Também está associado não ao estresse crônico em si, mas a um estresse do mesmo formato do estresse crônico, a mesma inflamação e o mesmo impacto que o estresse crônico tem, a obesidade tem no nosso corpo também. Essa questão de inflamação, liberação de interleucina, disso tudo. Então, tem total associação com alimentação, total. Com certeza. E talvez para ficar mais fácil, né, para responder essa pergunta, a questão que a gente conversou lá atrás, o estresse, vai ativar o nosso mecanismo de recompensa e prazer. Então, nosso cérebro tá lá fritando lá, tá estressado e quer recompensa, quer prazer. E prazer rápido. E aí volta chocolate, açúcar de uma forma geral, tudo isso que nos traz satisfação de uma forma rápida, né? É isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa tá o dia todo no seu ambiente de estresse. Né? E pode ser, né? A gente falou da maternidade também, então assim, tá ali, né? Toda estressada. Então, a comida com, né? As embalagens, né? Tem muito mais sabor, aquela coisa que explode. Então, assim, com certeza, às vezes é a única fonte de prazer que a pessoa tem no dia, né? Exatamente. Então, o dia foi aquele dia de war, né? Que a gente chama. Pra não falar um palavrão aqui. Mas, e aí, chega a noite, não, eu mereço, Eu né? mereço. Tá muito, muito associado. O pior é que isso, claro, ali pro cérebro é um jeito dele conseguir tá sobrevivendo, né? Tá sobrevivendo. Mas a longo prazo a gente já viu aqui que não é uma boa ideia, né? Isso. Tem os dois tipos, né? Tem esse daí que você citou, de chegar lá e ver a janta lá e tal, marmita e tal, e comer tudo igual um louco lá, né? E tem a outra questão também de ficar, o beliscar, né? De ficar comendo toda hora e ir lá e com alguma coisa na boca. Que as duas coisas aí causam obesidade e tá associado ao estresse. As duas coisas. Jesus. Viu, gente? Eu falei pra vocês, eu coloquei lá no Instagram também, que eu falei, vocês vão... A gente fala sobre tudo, né? O estresse tá... pega muita coisa, né? É a raiz, é a raiz de muita coisa. Tá, e... Dicas práticas e acessíveis para implementar no dia a dia, ou seja, para fugir do estresse. Essa é fácil. Essa é fácil. Aliás, é porque, sei lá, a pessoa que tá lá trabalhando o dia todo... É fácil a gente falar. A gente falou do hábito, né? No comecinho. Eu acho que é fácil a gente falar, porque todo mundo já sabe, mas é difícil a gente fazer. Eu acho que a questão da laboral, eu acho que você pode falar até mais do que eu, de talvez ter uma atividade laboral na empresa, uma atividade, algum tipo de atividade física nas empresas e tal, alguma coisa assim. Mas
é aquilo, né? Fazer algo que você goste, atividade física, aprender um novo hábito, tocar algum instrumento, a questão do teatro que eu falei, yoga, pilates, sei lá, tentar fazer alguma coisa pra fugir. Eu gosto muito, tem técnicas que a gente ensina dentro da psicoterapia para dar uma fugida, sim. Mas eu gosto muito, que são fáceis, que se usa o próprio corpo ali em si. Mas eu gosto muito das pequenas pausas. Eu acho que isso dá um grande gás de você estar ali, né, trabalhando. Tem clientes que eu peço assim, coloca um despertador para te lembrar de fazer a pausa, porque senão a pessoa não sai dali. De extrema importância. Então, assim, as pequenas pausas ajudam muito. A gente acha que é bobeira e não é, gente. Experimenta. E pequenas pausas que eu falo 5 minutos, só para você sair, dar uma volta. E aí depende. Eu consigo, eu tenho acesso à natureza, dou uma voltinha na casa, na empresa. Ou eu vou mesmo pegar um café, ou vou ao banheiro. Conversa com alguém lá, rapidão. Sair daquele, né? Realmente dar uma pausa daquilo em si. Não vai pro celular. Não vai pro celular. Não vale, é isso que eu ia dizer. Né? Não vale, gente, ir pro celular. Daí não é pausa. Não é pausa. Né? Coisas que façam mal pra gente, né? Então, ir lá fumar um cigarro também não é pausa. Né? Porque aí você tá trocando uma coisa por outra, não dá. Liberação de dopamina rápida, né? Celular, o cigarro, né? Então, não é pausa, na verdade, é um prejuízo, né? Isso mesmo. Na verdade, é um prejuízo. Mas isso aí que você falou das pequenas pausas é muito importante. E aí, fora outro, dormir bem, né? Tentar dormir as suas 7, 8 horas, tentar buscar por essa qualidade, né? Higiene do sono, hoje que a gente fala tanto. E aí, meu Deus, vai um outro podcast pra gente falar sobre isso. Mas a questão do fazer o que gosta. Às vezes, eu não sei se acontece lá no teu consultório, Thiago, mas às vezes eu pergunto, tá, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? E as pessoas não sabem. Acontece. Isso é triste. Acontece bastante, isso é muito triste, na verdade, porque a perda de prazer em algo é um dos principais sintomas da depressão, né? Perda de prazer em atividades antes prazerosas. Mas aí a gente tem que saber diferenciar, igual a tua fala, né? Qual o seu hobby do que gostava de fazer e parou de fazer, né? Mas muita gente não sabe. Não sabe. Isso é triste porque, assim, qual que é o propósito da nossa vida, né? Por que a gente tá aqui caminhando? A gente precisa caminhar por nós também, né? Sim. E aí acho que a gente foge um pouquinho e prejudica tanto na nossa saúde mental, porque a gente precisa trabalhar, precisamos, a gente, né, buscar algo que a gente goste também, mas nós precisamos ter as nossas válvulas de escape, mas que não prejudiquem a nossa saúde. E acho que é isso, a gente vai pro cigarro, pra bebida, pro café, pro doce, isso. Porque a gente não tá se encontrando, buscando algo que a gente goste realmente e que seja saudável, né? Exercício físico também. É isso. Se fizer só isso que eu só isso já tá ótimo. Só isso que a gente falou. Uma coisa que eu indico muito, mas é mais por um gosto pessoal meu, né? Que é a leitura. Ah, sim. Meu Deus, a leitura, depois que você criou o hábito de ler, você não vai parar, cara. Antes de dormir, você vai ficar lendo lá seus 15, 20, 30 minutos. Não pode estender muito a madrugada inteira lá, igual um louco, lendo. Sim, tá? Às vezes acontece, mas pode acontecer no início, mas tentar, né? E depois você vai fazendo seu tempo aí. Mas ler é muito importante, é um hábito, assim, que eu considero igual atividade física. E, gente, quem fala que não gosta de ler, porque eu já escutei isso, já que eu odeio ler, eu falo, é porque não gostou, ainda não encontrou os livros, né, o gênero que gosta, aquilo que... Porque tem, né, tem de tudo. Tem tudo. Então, claro, né, eu brinco, né, gosto muito de romance, gosto de, né, e aí, você vai pegar um livro de teoria, lógico, é diferente, né, gente? Mas de você buscar, né, aquela leitura por prazer, aquilo é bom também. E entra também no hábito, né, de você... Tá, hoje não deu tempo, hoje eu tô muito cansado, sei lá, mas, cara, tá, eu comecei a ler, então eu não vou conseguir ler minhas 10 páginas. Lê 1, 2 e vai dormir. Mas mantenha a constância. No outro dia. Em vez de pegar o celular, pega o livro. Exatamente, pega o livro. Quando você vê, você já tá lendo, tá comprando, você já tá lá entrando em sites e pedindo, tá igual eu, muito doido, pedindo um monte de livro lá, que às vezes você compra por comprar, tá lá, né? Tá, eu sei que eu preciso ler, às vezes eu tenho mais livros em casa do que eu já li. Então, mas eu leio, busco ler todos. Mas é um hábito muito bom
porque ajuda muito na questão cultural, na questão da sua cognição, ajuda muito nessa questão do próprio relaxamento, do próprio você poder se entender, você conhecer coisas novas. Se a gente for pegar um livro aí de inteligência emocional ou algo assim, você vai... Nossa, poder, tem muita né? coisa. Hoje tem muita coisa que dá pra gente, pra nos ajudar, né? Nos ajudar. Você vai evoluir muito, muito, muito. Então, é um hábito, 2 hábitos, assim, que eu falo. Cara, vai fazer atividade física, não importa qual. Ah, eu odeio academia, então acha outra coisa. Vai fazer boxe, vai fazer jiu-jitsu lá, que eu falo. Ou vai pra academia de vez em quando, ou pilates, sei lá, qualquer coisa. E a leitura. São esses 2 aí que eu mais indico. Viu, gente? Só isso, e aí... Mas eu acho que são escolhas, né? A gente tá brincando aqui só isso, porque a gente sabe que dá trabalho, mas são escolhas que você tá buscando sua saúde, você tá construindo, porque a gente já ganhou a nossa saúde, né? Todos, né? Imagino que todos nós aqui temos saúde. Se tem o teu... Ou você vai perdendo a tua saúde e escolhendo a doença. É meio triste falando assim, mas é por aí. Ou eu vou escolhendo a minha saúde, Exatamente, né? exatamente. Você tem os 2, né? Você tem a opção, né? De optar por algo. Do qual lado? E o lado do capetinha aqui é mais fácil do que do anjinho aqui. Com certeza, né? Porque é o prazer imediato. É o prazer imediato. Então, às vezes, é igual economizar dinheiro, né, gente? É igual né? economizar Às vezes dinheiro. não vou comprar isso aqui, mas daí economiza porque, sei lá, você tem um projeto muito maior, né? Algo que... É isso aí. Então, o prazer imediato é o mais fácil, porém, você vai pagar o preço, né? Num prazo aí médio a longo prazo. Você vai pagar o preço. Então, a criação do hábito, gente, 3 a 6 meses, você criou o hábito bom. Então, isso é o que mais importa, né? Que vai ajudar muito na questão do hábito, vai ajudar muito na tua vida, vai ajudar muito a reduzir estresse crônico, tudo isso que a gente conversou aí agora. Ai, que bom. E, Thiago, deixa eu te perguntar, você tá 4 anos aqui, você já conhece a Netsil? Desculpa? A loja Netsil, você já conhece? Netsil, já ouvi falar. Então, agora você vai ter a oportunidade de ir lá, tá? Opa, sério? Que bom. Gente, o nosso patrocinador, né, a loja Netsil, é uma loja bem gostosa, você vai gostar. Tem a de calçados, tem a enxovais e tem a de roupas também. Tem várias marcas, inclusive, de calçados também, assim, é uma loja bem grande. Eles mandaram um presentinho aqui pra você. Ah, obrigado. É um vale presente. Obrigado, gente. Obrigado. E aí você dá uma passadinha lá, já avisei as meninas. Assim, gente, é o melhor atendimento, assim, é um atendimento, eu brinco que é quase uma assessoria. Essa roupa é de lá, gente, então sigam aí o pessoal da Netsil Modas, a Calçado e a Enxovais também. E que acredita aí no podcast, acredita no Pod da Psi. Tá bom? Agradeço mesmo. Elas são muito maravilhosas. Eu brinco porque a gente chega lá e eu sempre faço o look aqui pro podcast e elas vão assim, pega isso, pega aquilo, já busca calçado, já busca isso. Elas vão te ajudando já, né? Já vão ajudando, nessa questão de moda e acessórios. Visagismo, que tá na moda, né? O visagismo. Sim, toda uma construção. Muito, e o astral vai ser bem, bem bacana. Que legal, eu vou lá, com certeza. Agradeço muito, muito o presente, vou lá. Ai, que bom. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Foi falado aqui do Mindfulness. Com a prática do Mindfulness, né, que é a atenção plena e da meditação pode ajudar no controle do estresse. Sim. Muito, né? Com certeza. O Mindfulness é algo que... Meditação foi uma coisa que eu, né, esqueci de falar, mas sim, com certeza. Toda certeza. Eu acredito muito que a atenção plena, ela traz um outro olhar até para não ajuda no estresse, mas para nossa vida em si, né? Você está mais conectado com aqui e agora, sim, com o nosso presente, focado, evita retrabalho, evita... a gente fica mais produtivo. É isso aí. Né? Porque foi implantado muito. A questão da produtividade é de você fazer mais coisas com menos e, às vezes, né, nós não comportamos isso e aí dá os retrabalhos, dá os erros e traz muitas vezes traz essa confusão. Sim. E a atenção plena de você prestar atenção naquilo e de estar agora fazendo com consciência, né? Você consegue fazer muito melhor. Sim, é isso aí. E aí não traz... Entra aquela questão que a gente falou
dos gurus da produtividade, né? Acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado em São Bento do Sul, sei lá, fazer mais não sei mais o que para ser altamente produtivo, se entupir de café. Cara, isso daí... Não é bem verdade. É que eu falo isso também, esses dias quando eu falei do sono, que até isso, né? As pessoas... Existe o pessoal que acorda às 5 da manhã e fica show de bola? Existe. Fica e existe, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para 30% da população. Então, assim, não vale a gente colocar... Quando coloca... Tudo é para, né? Tudo é para todos. Um milagre, né? Uma coisa salvadora. Inclusive medicamento, né? Sim, aquele medicamento que salva tudo. Não, gente. Não existe isso. A gente precisa nos entendermos, né? Até porque o pessoal que acorda às 5 da manhã, para acordar às 5 da manhã, vai ter que dormir lá, sei lá, por umas 8, 9. Tem toda a sua rotina, não só no horário, nas 8... vou dormir 8 horas, né? Tem toda a sua rotina do dia, né? Para você ter lá e conseguir fazer isso. E cada um, igual você falou, né? Existe até nome, que é a cronobiologia. Então, não é para todo mundo. Né? Tem gente que sim, ok. Tem gente que não de jeito nenhum. Que não... Que só vai causar prejuízo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma... Mas acho que... a gente falou sobre o sono, falamos... dos benefícios, dos hábitos aqui. Tiago, teve alguma coisa que tu queira falar, que tu... A gente falou bastante coisa, assim, coisa. Né? Mas que ainda do estresse crônico, que talvez que tu ache importante pra gente colocar, pode falar. Então, é uma coisa relativamente nova. Nova em termos de tudo, talvez... se a gente for considerar 5, 10 anos, é uma coisa nova, né? Sim. Na ciência. Então, uma coisa nova e uma coisa que eu estou vendo, que eu atendi alguns pacientes, tipo uns 3 pacientes no último mês, a mesma situação que eu achei, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Aí eu pensei, agora. Agora Jesus Cristo vai chegar e tal. E chegou o momento, né? Chegou o momento. Porque eu fiquei assustado. Essa foi a minha reação. Óbvio que não na frente do paciente, mas com toda a situação. E principalmente quando eu fui ler sobre o assunto. Está associado ao estresse crônico e está associado a relacionamento abusivo. Que eu não vou... De ambas as partes, tá? Não só do homem, de ambas as partes. Porque às vezes a gente coloca o homem só, né? Que faz o relacionamento abusivo e tal. A questão do narcisista, aquela questão toda. Existe dos dois lados, Existe dos dois lados. Que às vezes, assim como o TDAH, acabou se tornando um pouco moda, né? Nas redes sociais. Mas enfim... existe um termo que chama dissonância cognitiva, que eu atendi alguns pacientes igual falei, 3 pacientes no último mês, com a história igualzinha, do relacionamento abusivo. E aí eu fui ler sobre, é uma coisa que eu não sabia, o relacionamento abusivo, entrando no estresse crônico, óbvio, não da noite pro dia, isso demorando um período, o abusador causa uma alteração no cérebro da pessoa. Causa uma alteração como a ansiedade causa, como a depressão causa. Uma alteração neurobiológica, uma alteração neuroquímica na comunicação, na sinapse entre os neurônios. Causa essa alteração. Aí eu falei, meu Deus, tá, ok, muita coisa doida pode ocorrer, causar alterações e tal, mas agora o seu próprio parceiro causa essa alteração. E eu vi esses pacientes que eu atendi, esses 3 pacientes que eu atendi, não vou citar o sexo, mas assim, a história muito parecida e o quadro muito parecido. É uma coisa que me deixou muito preocupante. E uma coisa... Aí eu fui atrás, fui ler sobre.
E aí o autor lá falava que a gente pensava muito antes em relacionamento, aquela questão da conquista, aquela questão, eu tenho que estar bonito ou bonita, né? Eu tenho que me cuidar e tal, vou casar e ter filho, aquela coisa toda, né? Mas a gente não pensava no que poderia acontecer no relacionamento. Porque acontece muita coisa nos relacionamentos. E tem coisas que são suportáveis, tem coisas que são culturais, apesar de ter que mudar, enfim. Mas essa questão quase que narcísica, seja de um narcisista mesmo, com transtorno narcisista, ou de um comportamento narcísico, causar uma alteração neurobiológica, neuroquímica no cérebro da pessoa, ao ponto da pessoa ter sintomas de... É um misto lá, um sintoma misto entre depressão e ansiedade, digamos assim. Mas sintomas graves com a ideação suicida. Eu fiquei assustado. Muito assustado. Porque não deixa de ser... se essa pessoa ela está dentro dessa situação que existe abuso, ela está vivendo um trauma. Uhum. E esse trauma, onde ela não consegue lidar com aquilo, acaba sendo um ambiente, né, estressor crônico. E o pior é que todo dia ela tá ali, todo dia ela tá, né, eu brinquei, né, tomando esse veneno. Então, não tem como não alterar, né? É um desamparo totalmente. Sim. É um negócio... E aí essa pessoa, ela vai... Claro que eu acredito que essa pessoa... Talvez tu concorde comigo. Essa pessoa que ela tem um relacionamento abusivo hoje, é muito provável que quando criança teve abuso também, né? É algo que... Não só sexual, talvez de físico todo tipo de ou abuso. verbal, né? Uhum. Porque quando essa pessoa, quando criança, ela aprende ela tem essa segurança dela, ela tem a oportunidade dela ser criança, dela ser adolescente, ela tem um amparo seguro, ela tem essa base. Sim. Em si. Quando essa criança vira esse adulto, ela não vai... É aquela questão do limite que eu coloquei. Ela não vai deixar... Não, aqui não. Aqui não. Aqui você não chega. Aqui não, querido. Então, talvez venha lá de trás, né? Sim. E aí vem, com certeza, acaba, infelizmente, trazendo consequências muito, muito tristes, porque é um trauma gigante. Né? Gigante, que é parecido com o trauma que a gente falou da criança. Né? E toda essa proteção, um dos pacientes que eu atendi, toda essa proteção que você colocou, que é extremamente essencial, o limite que você colocou lá, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. Se a gente colocar 2 panelas aqui, uma dessas pacientes que eu atendi tinha todo o apoio, tá? Tinha todo o apoio. Teve uma infância boa, pais presentes, podia contar com os pais, até um dos pais foi na consulta. E aí teve todo o apoio lá e tal. E aí eu vou fazer essa analogia. Se a gente colocar 2 panelas aqui, uma fervendo e uma sendo fervida, e colocar um sapo na fervendo, o sapo vai pular fora, vai vazar. Agora, se a gente colocar o sapo na que está sendo fervida, o sapo vai ser fervido. O sapo não vai pular. Sim, vai aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Então, uma dessas, não vou lembrar dos outros, mas uma dessas pacientes tinha esse limite, tinha tudo isso, mas foi uma coisa colocada, igual você falou do veneno, foi uma dose homeopática de veneno sendo colocada, sabe? Que a pessoa, assim, não tinha nada já aqui. Zero transtorno mental prévio. Uhum. Nunca teve nada. Nem uma insôniazinha na vida lá. Nada. Nunca. E, de repente, mudou a vida da pessoa. Por conta desse ambiente. É claro, aqui eu falei, né, a grande maioria, né, tem, né, quando a gente começa a pesquisar, né, esse passado. Mas, claro, o abuso e a violência, quando a gente vê, eu atendo casal também, nunca é de uma hora para outra, você apanhou, eu apanhei. É sempre aos pouquinhos, começa todo com, né, a gente vai percebendo os sinais, quando a gente vai pesquisar esse relacionamento, a gente vai vendo
vendo que essa pessoa foi deixando de ser, se esquecendo, se abandonando, se distanciando de si. Sim. E aí ela vai entrando nesse, né? Nunca é como você falou da água, perfeito, né? Do sapo ali. É bem isso que acontece. E isso que você falou do limite é essencial. Ter, né? Porque ameniza, provavelmente ameniza ou até repele, né? Mas agora a gente pensar nisso daí é uma coisa muito perversa, né? É uma coisa... Sim, é algo que... Porque é uma pessoa que você vai, teoricamente, pode contar, a pessoa que você mais confia, e aí você viver nesse ambiente e trazer um transtorno mental, ou seja, a nossa espécie pode causar um transtorno na gente. Ah, sim, né? A sociedade, ela causa, né, muitos danos, porque sempre vem de fora, né? Algo que... A sociedade e tal, até, a gente falou das indústrias e tal, do trabalho e tal, mas agora o casamento ou o relacionamento, uma pessoa... Que era pra ser algo como, né? Você casa com alguém, tu imagina que essa pessoa ela vai... O que a gente espera de um relacionamento, né? Segurança, apoio, né? A validação. Sim. E aí, realmente, se você não encontra ou encontra o oposto... Sim. É muito triste, né? É muito triste. É triste e ao mesmo tempo, pra mim, assim, foi digamos, espantoso. Eu acho que é essa a palavra, espantoso, porque é uma coisa que eu não esperava. Óbvio que eu sabia que existiam relacionamentos abusivos, né? Tudo isso, óbvio que eu sei que existem transtornos de personalidades, né? Narcisista, o antissocial, que é o antigo psicopata, estabilidade emocional, que é o antigo borderline, enfim. Mas essa questão dessa modificação nas conexões neuronais, cara, que uma pessoa pode causar a outra, isso daí pra mim eu falei, meu Deus. Caramba. Chegamos ao fim do mundo. Mas não, gente, não é o fim do mundo, tá? É mais um desafio que a medicina, a psicologia, a saúde mental em si, né? A gente tá falando de saúde mental, mas sempre está em evolução, ainda bem. E a gente... sempre está aqui para poder ler, entender sobre, tratar e também orientar, né? Eu acho que o mais importante, nosso papel aqui, tomara que muita gente veja esse vídeo, é orientar essas pessoas, independentemente do sexo. Tá sofrendo um relacionamento abusivo, cara, às vezes você não vai notar. Às vezes você vai aos poucos, a dose de veneno, igual a Jaque falou lá, aos pouquinhos e tal. Mas se você notou que, puta, tem algo errado, não quero chegar em casa, tô acordando, mas já com vontade de dormir. Algo tá errado. Com medo, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo do nosso relacionamento, não tem que ter medo do nosso chefe, não tem que ter medo nem dos pais, né? Nem hoje ainda é confundido assim, tem que ter medo. Não, tem que ter respeito. Respeito. O respeito, sim. Agora, o medo... Se eu tiver medo dos meus pais, eu não posso contar tudo que eu tô passando, não posso contar com eles. Sim. Então, assim, se eu começo a ter medo desse relacionamento, algumas coisas eu escondo, algumas coisas eu conto, não é normal. Não é normal, A gente precisa se atentar a esses detalhes. Então assim, fiquem atentos para isso, tá? Porque isso é uma coisa que nova, que eu vejo... Não é novo, né? Já acontece há muito tempo, mas... o estrago que fizeram nesses pacientes aí foi grande. Então, ficar atento. Acho que a nossa orientação, que se algo nesse sentido começar a acontecer com você, que está assistindo a gente, poder nos procurar, busque ajuda, porque a gente consegue reverter essa situação aí, que aí é, no mínimo, espantosa. Acho que um parâmetro bem legal é de nós... olharmos quem éramos antes desse relacionamento e como a gente está hoje. Sim. Claro que tem mudanças, né? Quando a gente começa a se relacionar, lógico que o outro, ele interfere na nossa vida, a gente, né? Mas eu sempre falo que o relacionamento, ele é para agregar. Então, se eu estou pior do que antes, se eu estou me afastando de si,
algo não tá legal. Algo não tá... Não. É um termômetro que a gente precisa usar para perceber, para buscar ajuda. Às vezes até... teve uma cliente que até vai estar atendendo agora, ela disse que quando ela terminou com esse relacionamento, vários amigos vieram assim, nossa... Falaram depois. Fulana, você tava... assim, muito diferente, você tava... né, nem parecia você. Sim. Então, assim, não falaram na hora, né? Mas, poxa, poderiam ter falado, né? Tem que falar, na verdade, né? Uhum. E assim, o que eu ia falar mesmo? O que eu ia falar, gente? Tá. É óbvio que em um relacionamento vai ter confusão. São pessoas diferentes. Uhum. Vai ter lá um antagonismo. Você quer isso, eu quero aquilo. Vai ter. A gente vai chegar no meio termo. É normal. É normal isso. Agora, o que não é normal é o abuso em si. E às vezes o abuso que começa de uma forma sutil. E aí vai se tornando, daqui a pouco você vê, você fala, meu Deus, não consigo sair mais disso. Uma coisa que você falou, acho que muita gente deve ter assistido essa série. Quem não assistiu, eu recomendo. A famosa, né? Aquela série Bebê Rena, não sei se chegou a ver. Ouvi falar, mas não assisti. Assista, você vai gostar bastante. Tem muito de psiquiatria lá. E tem uma parte lá que o protagonista, né? Não vou dar spoiler aqui, mas enfim, que acha que tem muita vergonha de contar algo pro pai. O pai é muito religioso, um pouco quase ortodoxo, assim, sabe? Uhum. E tem um pouco de vergonha e tal. E fica aquela coisa, será? Não, meu pai não vai gostar. E vergonha e tal. Fica anos nessa. E aí um dia se vê no fundo do poço, ferrou tudo, vai lá e decide. Volta pra família e conta pro pai o que aconteceu. E o pai, além de dar total apoio, o pai ainda fala que passou pela mesma coisa. Olha que incrível. Muito incrível. Né? Vou assistir. Não, assista. Vale a pena. Vale a pena. Muito bem. Tiago, antes da gente ir pro final aí, eu quero agradecer sempre falei aqui para vocês da Tainise, né, que fazia aqui a minha make. E as meninas, a Tainise e a Daisy, elas abriram, esse mês inaugurou o Estúdio K. Então você, né, você mulher aí que está precisando lá, tem vários procedimentos, elas têm vários valores em si. A minha make de hoje é lá pela Tainise, o cabelo cortei semana passada também lá com a Daisy. Então sigam lá, meninas e meninos também, o Estúdio K. Obrigada, meninas. E, né, semana que vem, acho que essa semana eu estou lá para fazer as minhas unhas. Muito bem, Thiago. Eu gostei. Você gostou? Muito. Foi muito gostoso, né? Muito. Apesar de que, meu Deus, é muita coisa. Eu amo a psicologia, eu amo falar de saúde mental e daí essas coisas, nossa, poderia ficar aí mais tempo. É igual a gente conversou lá, né? Vai longe. A gente conversou antes por mensagem até, lembra? Isso aí a gente vai ficar falando lá a vida inteira. Pode deixar em 2 dias lá que... Tem muita coisa. A gente pegou uns assuntos um pouco pesados, assim, né? Que, enfim, que eu acho que é necessário. Sim. Porque ninguém fala, né? Porque às vezes não traz audiência, ou porque tem medo, ou sei lá por quê. Mas eu acho que é o nosso papel. Então, acho que a gente fez bem o nosso papel. Mas tem muitos assuntos, desde essa questão do TDAH, que virou modinha, e a gente falar realmente o que é o transtorno em si, ansiedade, que aumentou muito, ainda mais pós-pandemia, depressão, o próprio TEA. Então tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Assim, o pessoal que me acompanha já há algum tempo, esse é o objetivo do Pod da Psi, de trazer assuntos com qualidade, então, de trazer profissionais que tenham conteúdo, que tenham informação de qualidade. Então, acho que foi muito legal, né, pessoal? Acho que agregou bastante. E, realmente, até a partir do mês que vem, ou esse mês, a gente quer passar a gente tá fazendo
Agora a gente vai fazer 2, porque realmente é tanta gente que a gente quer trazer aqui, tantos assuntos, e aí falta tempo. E claro, eu tenho que conciliar lá com a clínica e com as coisas assim, mas tá sendo muito bom. Então, muito legal, muito legal. Quero te agradecer, Thiago, assim, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu sei que o tempo é corrido e pela tua disponibilidade de estar aqui. Vamos gravar outros, né? Vamos surgindo outros temas, né? Quando você quiser, pode vir. E obrigada, pessoal. Não esquece de curtir, de compartilhar. Thiago, por favor, fala as tuas redes sociais, onde o pessoal te encontra, como é que é? Então, gente, primeiro queria agradecer o pessoal aqui, agradecer a Jaque, gostei muito de verdade. Eu acho a atitude, né, isso que você está fazendo é muito importante. A questão da informação, uma coisa é a gente falar, eu sempre falo isso quando eu dou palestra, enfim, para uma pessoa, nosso paciente no consultório, outra coisa é a gente poder falar para muitas pessoas, né? Porque isso expande o conhecimento. Então, gostaria de agradecer bastante. Enfim, eu atendo, gente, na Cardioclínica, em frente ao CEMOX. Thiago, tá? Dr. Thiago, sou psiquiatra. Quem quiser, é só entrar em contato lá, vão me achar lá. Minha rede social é profissional, então, Dr. Thiago Zimmermann Dias, vocês já vão achar lá, me sigam, podem fazer perguntas, comentários, enfim, vou agradecer muito. Ok, então fechamos. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado. Tchau. Muito bem.